O inútil, o imprestável, ex-juiz parcial Sérgio Moro, como você, trabalhador e trabalhadora, conhece a história toda, eu estou apenas reforçando, lembrando a você, foi escolhido a dedo pela família Marinho, é tanto que a família Marinho condecorou, deu um prêmio para esse cara no auge, quando ele estava por cima da carne seca. Mas não foi só a Globo, a Veja, Estadão, Folha de São Paulo, toda a mídia corporativa, que na realidade é uma mídia apenas preocupada em ser porta-voz da Faria Lima, do capital imperialista internacional. O objetivo deles, vocês também sabem, eu vou também reforçar, lembrar. O objetivo deles era derrubar a Dilma, prender o Lula, destruir o PT, o legado do Lula, para poder, com mais tranquilidade, aprofundar os projetos neoliberais no país. A Dilma, quando foi derrubada e fez a primeira viagem, se não me falha a memória, lá na Europa, a França, ela, quando foi abordada pelos jornalistas, ela falou exatamente isso. Olha, o golpe contra mim foi para adequar o Brasil às políticas neoliberais internacionais. Então, o Moro foi um dos, não foi o único, mas naquele momento ali ele era a figura mais importante. É tanto que ele era unanimidade. Não na esquerda, mas na direita, na extrema-direita, era unanimidade. Nós sofremos aqui em Brasília, gente, vocês não imaginam. Como aconteceu em todo o país, a militância do PT, principalmente, não podia usar camiseta. O cara era aplaudido tudo quanto é canto. Então foi escolhido a dedo. Como encheram demais a bola dele, o cara mostrou a face brutal do que tem na cabeça, da maldade, da violência, da incompetência. O cara sacaneou com muita gente. Vocês lembram quando ele sacaneou com pequenos agricultores do Paraná, lá atrás, antes da Lava Jato? E na Lava Jato, ele vai fazer um papel que a gente sempre fala aqui no canal, que abriu, ou ajudou a abrir esse esgoto de onde essa extrema-direita, que está aí, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas dos estados, na Câmara Distrital aqui em Brasília, na Câmara e no Senado Federal, e ele pariu. O Bolsonaro chega em 2019, né, com a eleição de 2018, chega à presidência da República. Então, o Moro está ligado a isso. O Deltan também, eu estou falando aqui do Moro, o vídeo para falar do Moro. O Moro só não foi cassado o mandato de senador porque as elites brasileiras são assim mesmo. Elas não... Foi um acordo, fizeram um acordo para livrar o Moro. Os acordos que nós sempre denunciamos aqui. Sempre denunciamos. Então, um acordo livrou o Moro de perder, como o Deltan perdeu, o mandato. Ele está aí. Vocês acabaram de ver na eleição municipal em Curitiba, o candidato que ele apoiou, colocando a Rosângela Moro como vice, logo depois do resultado do primeiro turno, ele foi lá e criticou o Moro. É aquilo ali que o cara falou. Ninguém confia. É um cara muito escroto. Incompetente. O cara é profundamente incompetente. A gente não sabe como ele conseguiu passar numa prova para juiz. Né? Deve ter decorado tudo, sei lá. Esse é o Moro. É imprestável. É inútil. Ele não vale nada. Não é para o Brasil. Ele não vale nada para Londrina. Ele não vale nada para o Paraná. Ele e a esposa dele. Nada, nada, nada. Não serve nem para animar a extrema-direita mais. Esse cara esteve também à frente da Lava Jato, e dentro desse projeto de destruir o Lula, o PT, eles tiveram que pegar o Zé Disseu. O Zé Disseu já falou, vou mostrar para vocês que o Gilmar também falou, que o objetivo, o Zé Disseu deu entrevista ontem, o objetivo do Moro em pegar o Zé Disseu e os outros companheiros era atingir o Lula. O cara condenou o Zé Disseu mais de 20 anos, em uma das condenações, em uma delas, na outra, 11 anos. Olha a cabeça imoral, ilegal, criminosa, violenta desse imprestável. Tudo para tentar atingir o Lula e destruir um projeto popular. Agora, nós não somos tão idiotas para não perceber que o Moro não agiu sozinho. Ele tem ao redor dele, dando apoio, sustentação, uma parte da classe política chamada centro-direita, que é isso, Gilbert? Tem. Ele tem ao redor dele o apoio quase total, ou teve, da chamada mídia corporativa, já citei a Globo condecorou, deu prêmio pro cara. O cara passava 24 horas na Globo aberta, lavando, manipulando a cabeça do povo. Esse cara teve apoio internacional.
do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E se teve apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, teve apoio da Casa Branca. Esses caras não vão agir sem a Casa Branca ficar sabendo. Então, teve apoio imperialista estadunidense. Por quê? Pegar o Lula é abocanhar o petróleo do pré-sal. Entre outras coisas. É destruir, precarizar a mão de obra, como eles conseguiram com a reforma trabalhista do Michel Temer. É entregar a BR Distribuidora, como eles conseguiram no governo do Bolsonaro. É entregar a Eletrobras, como eles conseguiram no governo Bolsonaro. O Moro não agiu sozinho. Esse é um ponto fundamental para a gente entender. Ele é a marionete do sistema. Ele vai sendo usado pelo sistema. Eu já falei aqui no canal dezenas de vezes. O cara chega, condena de forma política, ilegal, criminosa, o Zé Disseu para atingir o Lula. Derrubam a Dilma em 2016, então não tinha sentido o Lula ficar livre. Prendem o Lula, ele fica 580 dias preso, para poder eleger a direita ou a extrema-direita. A extrema-direita foi eleita e continua como projeto deles. O cenário ficou tão complicado para o próprio Supremo e parte do sistema que eles foram obrigados a desmascarar todo o projeto, anularam tudo contra o Lula, porque era político, era criminoso, porque a água bateu no Supremo, na bunda dos ministros, anularam as condenações do Lula e agora anularam as condenações do Zé Disseu. Pega quanto tempo isso levou para acontecer. Quanto tempo o Lula ficou preso? Quanto tempo o Zé Disseu ficou preso? Estou citando apenas esses dois companheiros. E mais, imaginem o prejuízo para o país. Esse país é gigantesco, poderia estar alimentando todo o povo, dando moradia para todo o povo, educação para todo o povo, saúde pública para todo o povo, reforma agrária para quem quer trabalhar na terra. Tem todas essas condições. E toda essa crise criada por esses vermes da política, como o Neves, me fugiu o nome agora, que disputou com a Dilma, né? Ele, o Aécio Neves, é um dos responsáveis por essa crise. Depois o Moro, o Deltan, junto com o Deltan. Então, esses caras, em nome de uma parte da elite, de uma parte da classe política, né? E em nome de uma parte ou do imperialismo como um todo, eles deram um grande prejuízo para o país. Você pode pesquisar agora, você vai encontrar prejuízos bilionários em termos de dinheiro, prejuízos institucionais e políticos profundos. Nós estamos vivendo uma crise absurda na política. Olha a luta que o governo Lula tem para poder administrar o país. Tudo isso, de uma forma ou de outra, criada, pensada, planejada pelo Aécio Neves, com aquele discurso golpista de 2014, e depois, principalmente, pelo Moro, pelo Deltan. E ontem ele foi chorar nas redes sociais, o Moro. Foi chorar lá no plenário do Senado. E ainda teve a cara de pau de culpar o Lula pela decisão do Supremo em anular as condenações do Zé Disseu e entregar de volta os direitos políticos do Zé Disseu. O Zé Disseu agora pode ser, por exemplo, candidato ao que ele quiser em 2026. Ele teve a cara de pau de chorar no plenário do Senado, porque é um covarde, e a cara de pau de culpar o atual presidente Lula. E tem um detalhe importante que eu queria mostrar para vocês para fechar. O Gilmar Mendes, que anulou as condenações do ex-ministro Zé Disseu, ele detalhou na peça da anulação os crimes, os conluios do Moro. Ele citou 7 indícios de parcialidade desse imprestável Sérgio Moro. Por exemplo, a condução coercitiva de Lula para depoimento na Polícia Federal. Sem a justiça, nenhum órgão ficar sabendo. A interceptação telefônica de familiares e advogados do atual presidente da República. Os membros da Força Tarefa Lava Jato se especializaram na utilização de estratégias midiáticas. Se basearam na espetacularização do processo penal e, com isso, influenciando a opinião pública, como eu falei no início do vídeo. A divulgação ilegal de conversas gravadas nessas escutas ilegais. Lembra quando o Moro impediu a soltura do Lula em 2018? E olha que ele não tinha jurisdição no caso. Ele, quando aceitou ser ministro do Bolsonaro,
Eu estou citando alguns pontos aqui citados pelo Gilmar Mendes, desse conluio, repito, desse inútil do Sérgio Moro. Agora vem com chororô, falando em corrupção do governo Lula. Que o governo era corrupto. É sempre o mesmo discurso para enganar imbecil. No frigir dos ovos, o Lula é presidente, está fazendo um bom governo, está recuperando as instituições brasileiras, está recuperando a imagem do país lá fora, está melhorando a vida do povo mais pobre. O Zé Disseu vai agora se preparar, se quiser, eu espero que queira, apesar da idade, porque ele é muito bom, para ser um candidato a deputado federal, por exemplo, ou ao Senado, por exemplo, em 2026. Comente, compartilhe muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.